Um grupo de amigos, composto por Peter, Marie, Tom e Louisa, que decidiram passar um fim de semana acampando na floresta, em busca de aventura e diversão. Eles planejaram tudo com antecedência e escolheram um local isolado, com uma grande área verde e uma bela vista das montanhas ao redor. Chegando ao local, montaram as barracas e prepararam o fogo para cozinhar uma comida. O clima estava agradável, com uma leve brisa soprando e o sol começando a se pôr no horizonte. Depois de comer e conversar por algumas horas, eles decidiram explorar a floresta ao redor. Enquanto caminhavam, eles notaram que a vegetação estava ficando mais densa e a trilha mais difícil de seguir. Em um determinado momento, eles chegaram a uma clareira cercada por árvores altas e densas. No centro da clareira, havia uma pequena cabana de madeira, aparentemente desconhecida. A cabana parecia misteriosa e assustadora, mas ao mesmo tempo, intrigante. Eles se aproximaram e notaram que a porta estava entreaberta, como se alguém tivesse saído recentemente. João sugeriu que entrassem para dar uma olhada, mas Peter e Louisa ficaram um pouco receosos. Marie, por sua vez, estava curiosa e empolgada com a ideia de explorar uma cabana. Ela convenceu os outros a entrarem juntos, eles empurraram a porta e se adentraram na cabana. O interior da cabana era escuro e empoeirado, com móveis antigos e rústicos. Havia uma mesa de madeira no centro da sala, com algumas velas acesas e um livro aberto em cima dela. Tom pegou o livro e começou a folheá-lo, enquanto os outros olhavam ao redor. De repente, eles ouviram um ruído estranho vindo de um dos quartos da cabana. Era um som de arranhões, como se algo estivesse tentando entrar pela janela. Peter, que estava mais perto da porta, decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele abriu a porta do quarto e viu uma janela quebrada e um objeto estranho no chão. Era uma pedra com algumas inscrições gravadas, que eram antigas e indecifráveis. Peter se aproximou da janela para dar uma sensação lá fora, mas não conseguiu ver nada além da escuridão. Enquanto isso, Tom e Marie continuavam olhando o livro, que parecia ser um diário de alguém que havia morado na cabana anos atrás. As anotações eram vagas e confusas, mencionando eventos estranhos e inexplicáveis que ocorreram na floresta. Mas nada parecia indicar o que teria acontecido com o autor do diário. De repente, um forte vento soprou pela janela quebrada, apagando as velas e sacudindo as cortinas. Peter correu de volta para a sala, dizendo que tinha visto algo se movendo lá fora. Os amigos começaram a ficar cada vez mais assustados. Decidiram sair da cabana imediatamente, mas antes de irem embora, Marie notou algo estranho no teto. Era uma pequena inscrição em latim, que dizia "Et meas", não tenha medo. Ela se perguntou quem teria deixado aquilo ali e por quê. Ao sair da cabana, notaram que a noite havia caído e a escuridão estava ainda mais densa. Eles tentaram acender as lanternas, mas uma delas não funcionou. Decidiram voltar para o acampamento o mais rápido possível, mas estavam perdidos na floresta. Enquanto caminhavam, ouviam mais ruídos estranhos, como se estivessem sendo seguidos por algo. Peter disse que tinha visto uma figura escura se mover entre as árvores, mas os outros não acreditavam nele. A tensão começou a aumentar e eles se perguntaram se havia algo de sobrenatural naquele lugar. Depois de uma hora de caminhada, finalmente encontraram o acampamento. Eles entraram nas barracas e tentaram dormir, mas estavam todos agitados e assustados. Tom sugeriu que não comentassem sobre a cabana misteriosa, para não causar mais medo e tensão. No dia seguinte, eles decidiram explorar outra parte da floresta, mas evitaram passar perto da clareira onde estava a cabana. Eles acabaram encontrando um riacho e decidiram seguir o curso da água, em busca de novas aventuras. Após algumas horas de caminhada, eles chegaram a uma cachoeira escondida, com uma pequena piscina natural abaixo dela. Era um lugar incrível e eles decidiram ficar lá por um tempo, para relaxar e se refrescar. Enquanto nadavam, Marie notou algo brilhando no fundo da piscina. Era um objeto pequeno e estranho, que ela conseguiu pegar com as mãos. Era uma pedra esculpida, com as mesmas inscrições do objeto que Peter havia encontrado na cabana. Marie se perguntou se aquilo era uma coincidência ou se havia algo estranho naquela floresta. Eles decidiram voltar para o acampamento no final da tarde, mas durante o caminho, notaram que estavam sendo seguidos novamente. Dessa vez, vi claramente uma figura escura e alta, que parecia observá-los de longe. Eles ficaram apavorados e começaram a correr, até chegarem ao acampamento. Lá, decidiu que era hora de ir embora da floresta, antes que algo ainda pior acontecesse.
Eles desmontaram as barracas e começaram a arrumar as coisas, mas quando foram pegar o carro, perceberam que a bateria estava descarregada. Eles ficaram presos na floresta, sem comunicação e sem possibilidade de sair. A tensão aumentou ainda mais e eles sentiram medo de que aquilo que os estava seguindo se aproximasse. Decidiram se proteger no carro e esperar pela manhã, quando poderiam tentar consertar a bateria. A noite foi longa e assustadora, com os amigos ouvindo barulhos estranhos ao redor do carro e imaginando o que poderia estar lá fora. Finalmente, a manhã chegou e eles tentaram consertar a bateria, mas não tiveram sucesso. Peter sugeriu que tentassem caminhar até a cidade mais próxima, em busca de ajuda. Eles sabiam que seria uma caminhada longa e difícil, mas não tinham outra opção. Enquanto caminhavam, percebiam que estavam sendo seguidos novamente. Peter se tornou e viu a figura alta e escura, que agora parecia mais próxima. Ele gritou para os amigos correrem e eles saíram a correr pela floresta. Depois de alguns minutos de corrida, eles chegaram a uma clareira e viram uma cabana antiga no centro dela. Era a mesma cabana misteriosa que havia encontrado na noite anterior. Eles ficaram paralisados de medo, sem saber o que fazer. De repente, a porta da cabana se abriu e uma figura saiu dela. Era um homem velho e estranho, com um olhar penetrante e um sorriso sinistro no rosto. Ele se aproximou dos amigos e disse que estava esperando por eles. Marie tentou perguntar quem ele era e por que estava lá, mas o homem apenas riu e disse que eles já sabiam as respostas. Ele disse que a floresta tinha segredos que ninguém conseguia entender e que eles estavam prestes a descobrir o maior deles. Os amigos ficaram cada vez mais apavorados e tentaram correr, mas o homem os segurou e os levou para dentro da cabana. Lá dentro, eles viram uma cena bizarra, em uma mesa cheia de livros antigos, objetos estranhos e inscrições em latim. O homem disse que era um estudioso do ocultismo e que havia descoberto um segredo naquela floresta, que ele estava buscando há anos. Ele disse que a cabana era um portal para outra dimensão, onde seres mágicos e sobrenaturais habitavam. Ele disse que havia passado anos estudando e investigando aquele lugar, e que agora finalmente havia encontrado uma forma de entrar nessa dimensão. Os amigos ficaram chocados e incrédulos, mas o homem continuou a falar. Ele disse que eles precisavam para ajudá-lo a entrar na outra dimensão, pois ele não conseguia fazer isso sozinho. Ele disse que eles tinham sido escolhidos por alguma razão e que eram parte do plano divino. Os amigos perceberam que estavam presos naquela cabana, sem comunicação e sem possibilidade de escapar. Eles sabiam que precisavam fazer algo, mas não sabiam o que. Foi então que Marie teve uma ideia, e ela pegou a pedra esculpida que havia encontrado na piscina natural e mostrou-a ao homem. O homem ficou surpreso e confuso, olhando para a pedra como se nunca tivesse visto algo assim antes. Ele disse que aquela pedra era a chave para outra dimensão e que precisava dela para abrir o portal. Marie entregou a pedra para ele, mas aproveitou a oportunidade para pegar a chave da cabana, que estava na mesa ao lado. Ela sussurrou para os amigos que eles precisavam correr e tentar encontrar ajuda, enquanto o homem estava distraído com a pedra. Os amigos correram para fora da cabana, mas foram seguidos pelo homem. Eles fugiram e se esconderam atrás das árvores. Eles perceberam que uma cabana estava localizada em uma área da floresta, longe da cidade mais próxima, e que uma caminhada seria longa e perigosa. Eles seguiram em frente, usando o mapa que Peter havia levado, mas logo perceberam que estavam perdidos. Eles continuaram caminhando, esperando encontrar um sinal de ajuda, mas a floresta era vasta e escura. Eles ouvem ruídos estranhos ao redor, como se estivessem sendo seguidos por algo ou alguém. Finalmente, depois de horas de caminhada, eles chegaram a um rio e perceberam que estavam perto da cidade. Eles se refrescaram no rio e seguiram em frente, até que finalmente encontraram uma estrada. Eles foram encontrados por um carro que passou e foram levados para uma cidade mais próxima. Eles contaram a história para a polícia, que investigou uma cabana na floresta. Eles encontraram sinais de ocultismo e atividades estranhas, mas não encontraram o homem misterioso. A polícia acreditava que o homem era um eremita que vivia na floresta, mas não conseguiu encontrá-lo. Os amigos nunca esqueceram a experiência assustadora que tiveram na floresta e sempre se perguntavam o que teria acontecido se eles não conseguissem escapar. Eles nunca mais voltaram para aquela floresta, mas sempre se perguntavam sobre a cabana misteriosa e o homem estranho que conheceram lá.